Atividade complementar com a professora Milena Nicodemos. Hoje nós vamos trabalhar a atividade complementar de número 1, referente à terça-feira. Hoje, nosso conteúdo é os textos informativos, Desde o início da nossa aula lá no WhatsApp, a gente está estudando isso. O que são esses textos informativos? Eles têm a função de nos informar sobre algo que não conhecemos assim em específico, Por exemplo, aqui nós vamos tratar sobre o piquezeiro. O que é o piquezeiro? É uma árvore que muitos de nós conhecemos, às vezes, a árvore, mas não sabemos o que é. E também vai falar um pouco sobre o fruto do pequizeiro, que é o piqui, Muita gente gosta de piqui. E esses textos informativos servem para isso, Para que a gente conheça aí algumas coisas mais a fundo, tá bom? Então, preencha o seu cabeçalho corretamente e vamos lá. Leia com atenção o texto abaixo e preencha a ficha técnica. Nomes populares: pequi, piqui, grão de cavalo, amêndoa de espinho, piquiá bravo, pequiá, pequiá pedra, pequerim, suari e piquiá. O nome científico é Cryocar brasiliense camp, Um nome aí em inglês, Então vamos para as informações aí sobre o pequizeiro. O pequizeiro é uma planta típica do Cerrado, que consiste num bioma de grande variedade de sistemas ecológicos, tipos de solo, clima, relevo e altitude, e com uma vegetação caracterizada por coberturas rasteiras, arbustos, árvores espessas e tortuosas, de casca grossa, folhas largas e raízes profundas, formando desde paisagens campestres a florestas. Com uma vida útil estimada de aproximadamente 50 anos, o pequizeiro atinge até 10 metros de altura. Sua fase reprodutiva inicia-se a partir do 8º ano, com floração ocorrendo normalmente entre os meses de setembro e novembro. A frutificação acontece de outono a fevereiro, de outubro a fevereiro, produzindo frutos por 20 a 40 anos em média, com produção variável podendo chegar a 1.000 frutos por pé. E aí, quem conhece o pequizeiro e gosta de comer piqui? Então, olha só, o pequizeiro ele pode viver aproximadamente 50 anos, Olha que informação legal. Você sabia que o pequizeiro pode viver 50 anos? Eu não sabia. Outra informação também muito interessante. Olha, o pequizeiro atinge até 10 metros de altura. Eu não sabia que ele poderia chegar até 10 metros de altura. E o mais surpreendente, cada pequizeiro pode dar 1.000 frutos por pé. Gente, que árvore é essa, Que dá aí muitos frutos àqueles que gostam de apreciar essa fruta, Então, você vai preencher aí a ficha técnica do pequizeiro. Os nomes populares estão aqui, você encontra e anota. O nome científico, aquele nome em inglês que eu li para você. Ela é típica de, aqui também está falando, ela vive aproximadamente quantos anos? Qual a altura dela? O início da fase reprodutiva. Qual o período de frutificação? Qual a produção por cada pé? Então, você vai anotar tudo aqui nessa ficha técnica. E aqui na questão 2, o que você vai fazer? A partir da ficha técnica do pequizeiro, você vai produzir o seu texto informativo. Não vale fazer cópias. Use suas próprias palavras, tá? Então, você vai fazer aqui o seu texto informativo sobre o pequizeiro com as suas palavras, beleza? Não é igual o que está aqui. Você vai fazer da sua maneira, usando os itens que você colocou aqui na ficha técnica, tá bom? E para nossa aula de geografia, coloquei um vídeo lá no nosso grupo, você vai assistir e vai responder essas duas questões. Aqui diz o seguinte: não esqueça de preencher seu cabeçalho.
O solo, também chamado terra, tem grande importância na vida de todos os seres vivos do nosso planeta. Assim como o ar, a água, o fogo e o vento, é do solo que retiramos parte dos nossos alimentos e que sobre ele, na maioria das vezes, construímos nossas casas, né? Complete as frases de maneira que fiquem corretas. Aqui nós temos as palavras que vocês vão completar as frases acima, né? O é a parte da crosta terrestre onde nascem e diversas plantas vivem, né? As e muitos outros, né? Então, você vai completar aí com essas palavras do quadro. Questão 2. Marque V para alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. O solo também é chamado de terra ou chão, verdadeiro ou falso? O solo é formado de pequeninos pedaços de rochas e restos de plantas e animais? E aí, verdadeiro ou falso? Na superfície terrestre, podemos encontrar apenas um tipo de solo? Verdadeiro ou falso? Será que a gente encontra só um tipo? Na superfície terrestre, o que é superfície terrestre? É a Terra. Podemos encontrar diversos tipos de solo, aqui é a mesma alternativa. Aí você vai colocar aí se ela é verdadeira ou falsa, tá bom? Então, capriche na atividade e até a nossa próxima aula. Beijos da tia.